Bom, gente, vamos a mais um vídeo para colocar no canal. E nesse vídeo nós vamos tratar sobre o assunto da desobediência e o pecado, certo? O que a Bíblia diz sobre a desobediência e o pecado. A desobediência na Bíblia é o ato de violar as leis e mandamentos de Deus, considerando-se um pecado que afasta o indivíduo de Deus e traz consequências negativas, é óbvio, né? Claro, isso começa com o pecado de Adão e Eva, lá no Gênesis, e tem exemplos em todas as escrituras, através da Bíblia, como a desobediência e a fuga de Jonas. Aí você enumera Sansão, Davi, né? O próprio profeta Moisés desobedeceu, né? Quando bateu 2 vezes lá na rocha. Então isso prejudicou Moisés. Quem conhece a Bíblia sabe que Moisés foi prejudicado por causa disso. Davi teve o seu reinado prejudicado. Sansão pagou com a própria vida no final de tudo. Ficou cego, sofreu, foi o maior problema na vida desses homens, que foram grandes homens do passado. E hoje, nós queremos ser o quê? Melhores do que eles? Acha que não vai acontecer nada? Não traz consequência nenhuma os nossos pecados? Claro que traz. É claro que tem perdão, mas traz consequências também. A Bíblia ensina que a obediência a Deus é essencial para uma vida abençoada e que a desobediência, e especialmente a desobediência, a disciplina dos pais, está lá, né? Obedece a seu pai, honra teu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Especialmente a disciplina dos pais, quando viola a palavra de Deus, e sempre viola, a desobediência sempre viola a palavra de Deus, pode ter graves consequências. Não tem como, gente, não tem como se sair bem, não importa o quanto as coisas estejam parecendo ou sendo até maravilhosas na nossa vida. Se for sobre a base da desobediência, cedo ou tarde vai trazer consequências negativas. O pecado na Bíblia. Na Bíblia, pecado é qualquer ato, pensamento ou sentimento que vai contra os padrões de Deus. Significa literalmente errar o alvo. É a transgressão da lei de Deus, seja por uma ação, uma omissão ou por uma inclinação interior, uma inclinação da carne. E resulta na separação entre o ser humano e Deus. A palavra hebraica e grega original para o pecado é exatamente essa: errar o alvo. A ideia é que pecar é falhar em atingir o padrão perfeito de Deus. Aqui cabe uma observação. Veja bem, se tem um padrão perfeito de Deus, tem um padrão imperfeito de Satanás. Nós é que temos que ver o que queremos ser. O que queremos ser na nossa vida. Tem um caminho a trilhar. Nós vamos ler aqui através desse vídeo. Nós vamos descobrir que há um caminho, uma forma. Deus não é injusto para não dar ao homem a chance do homem acertar os seus erros na sua caminhada. Nós temos aqui vários versículos, desde Gênesis até o Novo Testamento. Nós vamos ter várias passagens bíblicas que vai mostrar, vai desmascarar, vai esclarecer essa questão do pecado. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 7, para início, para nós descobrirmos a origem do pecado,
Vamos a essa passagem bíblica de Gênesis. Gênesis 3, de 1 a 7. A serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Veja que, olha, o primeiro, é preciso entender que há uma estratégia de Satanás para entrar na nossa mente. É na mente que começa a batalha, certo? Tem a questão aqui de serpente falar. Não era essa serpente, mas a verdade é uma só, que ela entra na mente da pessoa. Ela disse: não é assim que Deus disse. Ela chegou falando em Deus, inclusive, para Eva, se passando por um bom ser. É assim que Deus disse: não comereis de todas as árvores do jardim. Eva disse à serpente, versículo 2: do fruto das árvores do jardim podemos comer sim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Tem uma sentença aqui para a desobediência. Houve aqui um acontecimento aqui, e nós temos inferência profética do profeta de Deus para esta era. Houve um acontecimento aqui que não foi uma maçã. Primeiro, não foi uma maçã, certo? A serpente original não é essa serpente víbora que rasteja, tanto é que ela foi amaldiçoada com a maldição de que a partir daquele período ela comeria, ela rastejaria, e antes ela andava. Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado com essa estratégia de Satanás para nos fazer pecar, e depois que nos faz pecar, nos fazer seus escravos, né? Vamos para Êxodo capítulo 32, versículo 34, mostra que Deus precisa punir o pecado por causa da sua justiça. Mas, contudo, porém, se o pecador se arrepende, há misericórdia. Nós não estamos mais sob a lei. Nós estamos lendo aqui textos da lei, mas não estamos mais sob a lei, porque Cristo já pagou. Cristo já pagou a sentença. Era morte, ele morreu por nós no Calvário. Então eu estou lendo aqui para orientação nossa. Mas a verdade é que nós não estamos debaixo da lei, nem do pecado. Nós já tivemos o nosso perdão assinado no Calvário. Êxodo capítulo 32, versículo 34, diz que Deus mostra que Deus precisa punir o pecado. Aí ele diz lá: vai, pois, agora, conduze este povo para onde tenho dito. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Aí vem o porém aqui, ó, vírgula, ponto e vírgula. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Mas, contudo, porém, isso já foi resolvido, gente. Agora, é claro, um homem que peca, ele tem o perdão de Deus garantido, se ele se arrepender. Mas as consequências, se for com a justiça, com a lei, seja lá o que foi que ele fez, traz consequências trágicas até. É por isso que não é bom, é por isso que é bom seguir a palavra de Deus. Vamos a 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10. Nós sabemos quando pecamos. Isso é vero. Quando nós pecamos, imediatamente o Espírito Santo entristece e nós sentimos. Até a pessoa ímpia do mundo, quando peca, quando comete assassinato ou faz alguma coisa errada que prejudica alguém, isso fica um peso na consciência dela. E pesou o coração de Davi, depois de haver nomeado o povo, e disse Davi ao Senhor: peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque eu agi com muita loucura. Então veja bem, isso pesou. O que ele fez, tinha muitas mais coisas, tem muito mais concordâncias para ler. 2 Samuel 24, do 10 ao 15. Continua lendo para tu ver o estrago
Continua lendo para tu ver o estrago que se deu em Israel por causa desse ato do rei Davi. É porque eu não li tudo, senão eu ia gastar mais de meia hora de vídeo aí. Continuando aqui, a questão da consequência do pecado, nós vamos para Esdras, capítulo 9, versículos 5 e 6. Encontramos que devemos ter a humildade de confessar nossos pecados a Deus. Versículo 5 de Esdras 9. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E disse, tem que ter humildade, isso aqui, pedir perdão, tem um esforço, é preciso que tenha uma atitude, uma decisão, porque não é todo mundo que pede perdão, tem gente que pinta e borda e não consegue, leva para tumba, mas não pede perdão. Então pedir perdão é um ato de nobreza. E disse, meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. E se você continuar lendo isso aqui, Esdras capítulo 9, eu li versículos 5 e 6, se você continuar vendo, você vai ver, aí aqui houve mudança, aqui houve mudança, arrependimento traz mudança de situação, confissão de pecado. Salmo 51, versículo 1 ao 3, devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Lá diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lavar com o quê? Com o sangue do Cordeiro de Deus, sangue do Senhor Jesus Cristo, porque eu conheço, você tem que saber, você tem que ter sentimento do seu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aqui, quando a gente se arrepende e confessa, você sai dali, você se levanta dali outra pessoa. Nós vamos entrar aqui daqui a pouco no Novo Testamento, Romanos e etc. E você vai ver que tudo muda. Tudo, não importa. Não importa o que você tenha feito. É claro que dependendo do grau de iniquidade, você vai ter que, a pessoa terá problema com a justiça, vai ter que responder na delegacia, ou vai ter que indenizar, ou seja o que for. Mas interiormente ele sai dali aliviado, purificado, transformado. Essa é a máxima. Provérbios capítulo 1, versículos 10, 11 e 12. Nós devemos evitar as pessoas que nos levam a pecar. É preciso ter uma forma de vida com sabedoria, de maneira a você não se envolver com quem não presta. Você tem que ser seletivo com suas amizades. Você vai falar com todo mundo. Não significa não falar com as pessoas. Você fala com todas as pessoas. Bom dia, boa tarde, como está, tudo bem, etc e tal, etc e tal. Mas para ser seu amigo, a pessoa tem que preencher alguns requisitos importantes. Não é qualquer um que pode ser seu amigo, andar com você, falar ao seu ouvido, conversar, dar opinião, emitir opinião, pedir. Não pode, não é qualquer um. E aqui diz, Provérbios capítulo 1, versículos 10 ao 12. Devemos evitar as pessoas que nos levam a pecar. Versículo 10. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Às vezes ele quer te comprar, quer te prender com aquilo ali.
Se disserem, vem conosco a tocaia de sangue, olha só que grave, a tocaia de sangue, embosquemos o inocente sem motivo, traguemo-los vivo como a sepultura e inteiros como os que descem a cova. Isso é uma trama de morte. Não é para seguir esse tipo de gente. Você tem que seguir pessoas do bem, que verdadeiramente... E tem gente falsa até que se disfarça de pessoa do bem. Você tem que ficar calado, quieto, observando que as pessoas se declaram com o tempo. Vejam só que grave aqui. São Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28. O pecado começa na mente, foi Jesus que falou. O pecado começa na mente. Versículo 27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar, só pensar, desejar, nem precisa falar, só pensar, atentar. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. E isso serve para outras coisas, certo? A inveja, desejar o carro, sei lá, até coisas mais graves. Começa aqui, ó. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todas as pessoas pecaram, misericórdia, parece que nós todos estamos perdidos. Será que não tem solução, meu Deus? Será que não tem solução? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Meu Deus do céu. Vamos para Romanos 6, 23. O pecado leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegou a salvação, chegou a libertação. O problema do pecado tem solução. Romanos capítulo 6, versículo 23. Glória a Deus. É porque tá tarde aqui, eu não posso nem gritar. Continuando no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 1 e 2. Jesus levou sobre si a pena dos nossos pecados. Pena aqui é a sentença. Ele levou sobre si. Romanos 8, 1 ao 2. Portanto, agora, gente, mais uma tacada, uma cacetada na cabeça de Satanás. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o hábito faz o monge. Se você se inclina para as coisas de Deus, você vai ser um cristão. Você vai ser pequeno Cristo, um pequeno Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Tiago capítulo 1, versículo 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo carnal. É você que tem que começar a treinar os seus sentidos, diminuir. Se você não consegue parar, comece diminuindo aos poucos sua bebida, esse cigarro nojento aí, é a prostituição. Comece a se limpar. Você que tem que se converter propriamente, não é chegar na igreja e levantar a mão. Se converter é dar meia volta volver e começar a mudar a sua vida gradativamente. Alguns conseguem de forma mais rápida, mais radical, mas outros conseguem. Tem gente na igreja há 10 anos, 5 anos, sei lá, que tem coisas que tem que deixar. É um treinamento para a vida eterna. Gente frequentando a igreja, enturmado, mas nós temos que lutar contra o pecado. Pode demorar, mas a nossa meta é lutar contra o pecado, certo? Porque o pecado, depois de consumado, gera a morte. Mas Cristo já pagou essa sentença, já pagou essa consequência do pecado. Ainda continuando em Tiago capítulo 4, versículos 7 ao 10.
Tiago capítulo 4, versículos 7 a 10, nos indica o passo a passo para alcançarmos o perdão de Deus e, consequentemente, a vida eterna. Primeiro versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como sujeitar a Deus? Fazendo as coisas que são do agrado de Deus. E o diabo não aguenta isso e foge. Versículo 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo. Duplo ânimo é uma pessoa que tem um coração dobro. Uma hora duas identidades. O falso, o hipócrita. Vós de duplo ânimo, purificai os corações. Uma hora você está assim, de bem com Deus. Outra hora você está agarrado com Satanás. Isso aí é insegurança sua. Não tem nada a ver nem com Deus, nem com o diabo. Tem a ver com você que não tem determinação. Você tem que querer ser. E buscar ser. E não ficar feito um pateta que não sabe o que quer. Isso não agrada a ninguém. Desagrada geral. Aí ele diz no versículo 9: senti as vossas misérias, e levantai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. É assim que funciona. E não ficar com brincadeira com as coisas de Deus. E finalmente, para fechar com chave de ouro, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Que Deus seja louvado, glorificado e exaltado em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Amém.